Estamos comentando a respeito do conto da Vassalissa. Dentro do conto da Vassalissa nós temos 10 tarefas dadas por Baba Yaga para que essa menina ousada, para que essa menina que aprendeu a ouvir a intuição, realize e consiga voltar para casa com aquele fogo da criação bem aceso. E aí, como é assim um conto que é extenso pra caramba e tem muita coisa pra gente conversar a respeito, eu dividi os vídeos, então a gente já viu as 2 primeiras tarefas aí em vídeos anteriores. Vamos continuar falando, vamos para a terceira tarefa de Baba Yaga, que é seguir a jornada da heroína selvagem. Jornada da Heroína me remete muito ao livro da Maureen Murdock, sobre o qual eu também quero fazer um grupo de estudos e sobre o qual eu já vi um conteúdo muito interessante no Instagram da minha colega, Patrícia Zago, que é autora também. E lá no Instagram dela, que é o PGS Zago, com Z, tá? Você vai encontrar um conteúdo maravilhoso sobre a jornada da heroína. E aqui, dentro do Mulheres que Correm com os Lobos, a doutora Clarissa também traz, não da mesma forma que a Maureen Murdock, mas dessa forma que a gente vai falar aqui agora. Seguir a jornada da heroína selvagem é consentir em se aventurar num lugar de iniciação profunda. No caso aqui da metáfora que a gente está usando dentro do conto da Vassalissa, essa iniciação se dá com a entrada na floresta, ok? Começar a experimentar o sentimento luminoso e novo e aparentemente perigoso do poder intuitivo. Uma mulher que ouve a sua intuição, é claro, sempre vai ser julgada uma mulher perigosa. E isso, de jeito nenhum, é uma coisa ruim. Aprender a desenvolver a sensibilidade a esse inconsciente misterioso. Direcionar-se, confiando exclusivamente nos sentidos interiores. Lembra lá no comecinho que a gente falou que aqui a gente ia falar de visão, audição, percepção, conhecimento? Tá aqui novamente. Aprender o caminho de volta para a casa da mãe selvagem. Aprender a nutrir a intuição. Deixar morrer a mocinha frágil e insegura. E transferir poder para a intuição. É esse tipo de jornada da heroína que a gente está tratando aqui neste capítulo dentro da análise do conto da Vassalissa de Mulheres que Correm com os Lobos. Mas, como eu já disse, vale muito a pena conhecer o material e também ler a jornada da heroína da autora Maureen Murdock, ok? Vou até pegar o livro aqui para mostrar para vocês, espera aí. Essa aqui é a referência, tá? Mas aqui, dentro do Mulheres que Correm com os Lobos, a doutora Clarissa, ela traz a jornada de uma forma diferente, ok? Mas isso aqui vale muito a pena, muito mesmo. Se liguem lá no conteúdo da Patrícia Zago no Instagram, tá? Tá o link aqui também, mas não deixem de ver, porque ela tá trazendo adaptações maravilhosas sobre a jornada da heroína lá no feed dela, tá bom? E aí, nós temos aqui de volta pra Vassalissa a figura da bonequinha, né? Aquela bonequinha tão bonitinha que representa o espírito interior das mulheres. Ela é a voz da razão, do conhecimento e da conscientização feminina. Então, toda vez que Vassalissa coloca a mão no bolso, pergunta pra bonequinha que lado eu devo seguir, a bonequinha responde. Elas têm aí dentro, né, essa ligação muito forte de intuição, de oitiva dessa intuição que ela começou a alimentar a partir do momento que ela entrou na floresta. E aí, assim, nesse passo, a mulher que pensava o que será, será, passa a pensar, quero ver tudo que há para ser visto. Aqui nós estamos realmente nos transformando em lobas. Na quarta tarefa da Baba Yaga, nós temos o seguinte: encarar a megera selvagem. Quem é a megera selvagem no nosso conto? Claro, Baba Yaga, né? A essa altura, nós somos capazes de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar. Nos familiarizar com o mistério e a estranheza, a alteridade do selvagem. Vocês percebem no conto que Baba Yaga não é uma bruxa linda. Ela é uma bruxa horrenda, ela é realmente uma megera. E a aparência terrível é feita para afastar mesmo, né? Adotarmos alguns de seus valores, tornando-nos, portanto, também um pouco estranhos. Aprender a encarar esse poder enorme no outro e a sustentar também o nosso próprio poder. Então, a essa altura, com essa coragem de encarar a megera selvagem, a gente já consegue fazer tudo isso. Yaga é assustadora por ser ela própria. Ela é poder da aniquilação e da vida ao mesmo tempo. E aí nós vamos para o quinto passo. Dentro do quinto passo, nós temos o seguinte, a quinta tarefa: servir ao não racional. E aí, quando a gente sai do racional, a gente faz o quê? A gente fica com a deusa. A gente se alimenta de imensas forças selvagens da psique feminina. Reconhecemos o poder e as purificações interiores. Nós limpamos, escolhemos, alimentamos, criamos energias e ideias. A mulher sábia mantém seu ambiente psíquico organizado. Consegue isso mantendo a cabeça limpa, um local organizado de trabalho, dedicando-se a contemplar essas ideias e projetos. Assim, binômio local mais tempo é fundamental para a sua vida criativa. Não é suficiente dedicar-se à vida selvagem apenas uma vez por ano. Então aí entra, né, aquela observação de que a gente tem que fazer isso constantemente, né? A nossa intuição não é aquele... Lembra, as pessoas mais antigas aí vão lembrar que tinha... Antigamente, as pessoas costumavam dar uma caixinha com versículos bíblicos para as outras pessoas, e aí você ia lá fazer uma pergunta e tirava o versículo e tentava achar a resposta daquilo ali, né? Então, a sua intuição não é para isso, não é catálogo, tá? Não é para você consultar uma vez por ano. É para você exercitar como qualquer outro músculo. E aí a mulher precisa estar disposta a arder de paixão com as palavras, com as ideias, com o desejo. É de fato essa paixão que provoca o cozimento, e as ideias significativas da mulher são o alimento que é preparado. Para cozinhar para a Yaga, temos que manter constante o fogo na nossa vida criativa. O trabalho, esse sim é o trabalho que alimenta a alma selvagem, né? Sem esse fogo, nossas grandes ideias, nossos pensamentos originais, anseios, desejos, eles continuam crus e todo mundo se sente frustrado, né?
grande parte dessa inspiração criativa, ela vem do não racional, né? E aí, às vezes, a gente estraga tudo porque a gente quer ser muito certinho e não dá certo, né? E não funciona. É como eu sou autora, escritora. E aí, de princípio, eu brincava que eu escrevia à toa, assim. Eu sentava e escrevia, quando vinha inspiração. Depois de começar a estudar escrita criativa, eu vou organizar cada capítulo, cada cena. Mas isso aí acabou meio que matando um pouco daquela espontaneidade. Então, a gente tem que sempre procurar o caminho do meio, né? Para exercer a criatividade. Não basta ter só talento cru, mas também não basta ter só organização e ser tão metódico, né? A gente tem que achar aí o caminho do meio nisso tudo. Nesse passo, nós aprendemos a não nos intimidar diante da escala da natureza, do poderoso, do cíclico, do imprevisível, do inesperado, do vasto, do imenso, peculiar, do estranho e do incomum. E aí, no final desse quinto passo, a doutora nos traz um caminho de ciclo feminino com algumas etapas aqui também divididas, dentro dessa jornada da heroína selvagem também, né? Então, o primeiro passo dentro dessa jornada da heroína aqui, que nos é proposta pela doutora Clarissa, nós temos limpar o nosso pensamento, renovando valores com regularidade. Voltamos lá, né? Valores e crenças. Sempre nos perguntar, isso ainda vale? Por que eu penso assim? Muito importante. Eliminar da nossa psique insignificâncias, varrê-las, purificar nossos estados e pensamentos e sentimento com regularidade. Acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático, especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmas e a natureza selvagem. E aqui dentro desse cozinhar muito, trazendo aqui para a vida de autora, né, a gente sempre pensa assim, quanto mais escreve, melhor fica, né? Então é por isso que você não vai escrever a obra da sua vida na primeira tentativa, porque você tem que sempre estar sistematicamente escrevendo, e aí isso vai melhorar com o tempo. A doutora Clarissa está confirmando tudo isso aqui.